Olá pessoal, seguindo com o nosso vídeo, curso de instalação elétrica residencial. Como vimos anteriormente, o dispositivo DR é um interruptor automático que desliga a corrente elétrica de pequena intensidade, da ordem ao centésimo de amperes, que um disjuntor comum não consegue detectar, mas que podem ser fatais se percorrer ao corpo humano. Fera, hein? Dessa forma, um completo sistema de aterramento que protege as pessoas de um modo eficaz. Deve conter, além do fio terra, o dispositivo DR. Então é isso aí, gente. Nós vamos seguir falando sobre DR. Então esse é o assunto do nosso vídeo. Você viu anteriormente, falamos também sobre ele e vamos dar aqui algumas explicações. Eles já estão aparecendo para vocês, ó, o bipolar e o tetrapolar, tá bom? Vamos lá, seguindo com o vídeo, não saia daí, instalação elétrica residencial. Então, gente, aqui diz sobre o nosso DR, como vimos anteriormente, o dispositivo DR é um interruptor automático que desliga a corrente elétrica de pequenas intensidades, tá vendo? Da ordem ao centésimo de amperes, que um disjuntor comum não consegue detectar. Então, às vezes você tem um disjuntor comum, mas o DR ele te oferece uma proteção a mais. Só para você ter uma ideia, uma vez nós tinha um DR instalado em uma casa e o DR estava indo para uma parte de um jardim. E uma mulher me ligou e falou que o DR estava, que a energia estava desligando toda hora. Quando eu cheguei, ela aplicava lavando ali no local, ela jogava água na tomada, entendeu? Quando ela batia água naquela tomada, o DR desligava. Então são pequenas fugas que ele acaba detectando e trazendo assim uma proteção para o ser humano. Então é muito importante você ter DR nas dependências das suas instalações, tá bom? Vamos seguindo aí. Vamos falar também das recomendações da NBR 5410. A NBR 5410 exige desde 1997 a utilização de diferencial residual, disjuntor ou interruptor de alta sensibilidade em circuitos terminais que deve servir a... Então nós vamos ver aqui, ó, subindo mais um pouquinho, tomada de corrente em cozinha, copa, cozinha, lavanderia, área de serviço, garagem, e no geral, todo o interior molhado de um uso normal, sujeito à lavagem. Tomada de corrente em área externa, nós temos também aqui tomada de corrente que, embora instalada em área interna, possa alimentar equipamento do uso da área externa. Então, ou seja, está na área interna, mas alimenta equipamento da área externa. Ponto situado ao local contendo banheiro e ou chuveiro. Tudo isso que nós acabamos de ver, nós temos também ainda uma nota que diz assim, os circuitos não relacionados nas recomendações, vamos voltar aqui, ó, né? E exigência acima poderão ser protegidos apenas por disjuntores termomagnéticos, DTM, disjuntores termomagnéticos. Grava esse nome, tá? DTM. Seguinte, aplicações e recomendações e exigência da NBR 5410 no projeto utilizado como exemplo, onde já se tem a divisão do circuito, o tipo de proteção a ser empregado, a apresentação no quadro abaixo. Vamos ver o que diz o quadro abaixo. Se há definições, você vê aqui, ó, que diz assim, ó, sala, dormitório 1, dormitório 2, então nós temos o quê? As definições de quantos circuitos nós vamos passar para cada um deles, né? Nós temos também aqui a potência, tá tudo certinho, já está tudo definido a nossa instalação. Agora nós temos o quê? O ponto de partida, o estudo, podemos dizer assim que nós fizemos o que até agora? Um estudo da nossa instalação. Nós temos a planta a ser desenhada daqui para frente, a planta onde, no nosso caso, já está desenhada. Nós vamos ter essa planta, ou melhor dizendo, a ser estudada. Nós vamos estudar a planta para entender. Aqui diz, ó, DTM, disjuntor termomagnético, e DR, interruptor diferencial residual, tá? Então vamos ler, grava, que nós já vamos agora para a planta. Vamos ver aí o que acontece. Aqui nós temos o desenho esquemático do quadro de distribuição. Você vê que do lado nós temos o fio terra, né? Ele está todo pipinadinho assim para você ver. Na cor, ele colorido, vai ser verde e amarelo. Então aqui em cima nós temos o que? DTM. Lembra disso que eu falei agora há pouco? Disjuntor termomagnético. Então, ou seja, nesse quadro não temos DR na proteção geral e DR na proteção geral. Nós temos alguns DR e TR
em alguns circuitos terminais. Repara que um está dizendo assim IDR e no outro está assim, ó, vou mostrar de cima aqui um pouco para você ver, e no outro está DTM, certo, gente? Então nós temos disjuntores e do outro lado nós temos interruptores DR. Diz assim, ó, a NBR 5410 também prevê a possibilidade de optar pela instalação de disjuntores DR ou interruptor DR na proteção geral. A seguir serão apresentadas as regras e a devida aplicações no exemplo em questão. Vamos ver agora, em seguida, um DR na proteção geral. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, que diz o seguinte, a opção de utilizar interruptor DR na proteção geral. Diz assim, no caso de instalação de interruptor DR na proteção geral, a proteção de todos os circuitos terminais pode ser feita com disjuntor termomagnético. A sua instalação é necessária no quadro de distribuição e deve ser precedida de proteção geral contra sobrecorrente ou curto-circuito no quadro do medidor. Esta solução pode ser, em alguns casos, apresentar inconveniente de um IDR disparar com mais frequência, uma vez que ele sentir todas as correntes em fuga natural da instalação. Vamos ver aqui. Aqui nós temos o quadro, ó, vamos subir aqui os pouquinhos, né? Para apresentar para você o quadro. Nós temos um IDR, o disjuntor diferencial residual, na instalação. Repare que os demais disjuntores aqui, ó, são tudo DTM, tá? Todos são DTM. Observe que nós temos aqui os fios chegando no nosso IDR. Segue, aqui do lado nós temos o barramento de neutro e depois vai para os nossos disjuntores, circuitos terminais, que são protegidos por DTM. Você lembra que eu disse o que é DTM, né? Então nós já temos eles instalados aqui no nosso quadro, IDR e DTM. Aí você vai ter, se esquecer, eu vou voltar o vídeo um pouquinho para você saber disso. Aqui vamos ver a nota que diz: os circuitos não relacionados nas recomendações da exigência acima poderão ser protegidos apenas por disjuntores termomagnéticos. Opa, DTM, disjuntores termomagnéticos, tá, gente? Aqui nós temos o quê? O nosso DTM, né, que é o disjuntor termomagnético. Nós temos aqui alguns disjuntores, aqui nós já temos o IDR, aqui nós temos disjuntores, aqui nós temos o IDR e assim vai seguindo. Porque esses são os circuitos não relacionados acima, tá? Naquela parte que nós lemos. Aqui nós já temos um IDR na proteção geral, então o que temos embaixo? Tudo DTM. O que diz o seguinte, que possa ser, fazendo dessa maneira, que esse IDR venha disparar com mais frequência, porque ele vai captar aí toda a fuga, né? Em todos esses circuitos aí terminais que vocês viram, tá bom? Então esses são os dois sistemas que podem ser instalado o interruptor em suas instalações, tá, pessoal? Agora nós vamos para a próxima etapa do nosso vídeo. Olha aí, só mostrando a diferença para vocês verem como é que foram instalados entre os dois quadros, tá bom? Próxima etapa, roda aí. A teoria ela cansa, mas é obrigado, né? Faz parte aí do nosso curso, nós temos que entender um pouco também de teoria, né? Aí diz, uma vez determinado o número de circuitos elétricos em que a instalação elétrica foi dividida e já definida o tipo de proteção de cada um, chega o momento de se efetuar a sua ligação. Olha só, esse rapaz aqui, ó, o cabeção, ele tá narigão aqui, ele tá pensando o seguinte, ó, o que ele tá dizendo aqui, ó, essa ligação, entretanto, precisa ser planejada detalhadamente de tal forma que nenhum ponto de ligação fique esquecido. Gente, é muito chato o eletricista fazer toda a instalação e depois na hora de ir testar, né? Ali tá ali o proprietário do lado. Então vamos ligar as tomadas da cozinha. Ih, rapaz, está desligado aqui, ó. Esqueci de passar o fio. Não, pessoal, planeja direitinho. E aí ele diz, ó, para efetuar esse planejamento, desenha-se na planta residencial o caminho que os eletrodutos devem percorrer, pois através dele é que os fios do circuito irão passar. Então, desenha tudo certinho, né? Para depois você fazer esse planejamento, esse projeto aí, tá, pessoal? Vamos lá já na próxima etapa do vídeo. Aqui, aí fala assim, ó, entretanto, para planejar o caminho do eletroduto que o eletroduto irá percorrer, faz-se necessário algumas orientações básicas. Deve-se, a letra A, né, diz assim, locar primeiramente o quadro de distribuição em um lugar
de fácil acesso que fique mais próximo possível do medidor. Então o quadro tem que ficar mais próximo do medidor. Vamos lá na letra B, diz o seguinte: partir com o eletroduto do quadro de distribuição, traçando o seu caminho de forma a encurtar a distância entre os pontos de ligação. Nós temos também a letra C que diz: utilize a simbologia gráfica para representar nas plantas residenciais o caminho do eletroduto. Eletroduto, nós temos aqui embaixo o eletroduto, quadro de distribuição, olha lá. Nós temos aquele tracinho, olha lá, embutido na laje, embutido na parede, embutido no piso e na frente tem ali os desenhos, né, para você entender. Então, aparecer esse desenho você já sabe. Na letra D diz: fazer uma legenda de simbologia empregada, né? O E, ligar o interruptor de tomada do ponto de luz a cada cômodo. Então, essas aí algumas recomendações. Gente, é o seguinte, no próximo vídeo, nós vamos continuar agora com a nossa planta. Vamos virar aqui a página, né, do nosso livro, que no próximo vídeo nós vamos estudar essa planta aqui, ó. Nós vamos falar sobre isso. Nós já lemos até agora, então chegou o momento de começarmos a entender como é que funciona a planta. Vamos explicar um pouquinho também sobre a iluminação, mas isso é assunto do nosso próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Valeu, pessoal, eu vou ficando por aqui. Vamos voltar sim no próximo vídeo, mas com a permissão do Senhor nosso Deus. Um abraço a todos, fique com Deus, tchau.